Hoje o papo é super relevante para quem acompanha o mercado de criptoativos. Como as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos podem impactar o Bitcoin e o universo cripto como um todo. A gente está vivendo um momento de muitas incertezas com as novas medidas do governo americano. E se você está pensando, tá, mas o que isso tem a ver com o Bitcoin? Acredite, tem tudo a ver. Neste vídeo a gente vai entender por que essas tarifas se tornaram o principal driver de curto prazo pro mercado, como o Bitcoin e outros ativos digitais têm reagido e o que esperar daqui para frente. E se você quiser se aprofundar ainda mais, tem um relatório completo com todos os detalhes e análises na descrição. Já aproveita e dá uma olhada depois, vale muito a pena. Agora já comenta aqui, você sabe se essas tarifas vão beneficiar ou prejudicar o mercado cripto no longo prazo? Quero saber o que você pensa. Bom, tudo começou com uma mudança drástica na política comercial dos Estados Unidos no segundo mandato do Trump. Desde janeiro de 2025, o governo americano resolveu apertar o cerco com medidas protecionistas que mexeram com o tabuleiro inteiro do comércio internacional. O ponto alto foi o famoso Liberation Day em 2 de abril, quando Trump anunciou um pacote sem precedentes de tarifas comerciais. Basicamente, ele mandou vir com uma tarifa base de 10% para todas as importações e ainda colocou tarifas extras que chegam a 125% para os produtos chineses. Isso mesmo, 125%. A reação foi imediata. O S&P 500 desabou mais de 5% no dia seguinte e entrou em bear market logo em seguida. O índice VIX, aquele que mede a volatilidade, disparou, passando dos 60 pontos, nível que só vimos em momentos tipo pandemia ou a crise de 2008. E claro, o mercado de cripto também sentiu. O Bitcoin caiu forte e bateu por volta de 75 mil dólares, uma retração de 30% em relação às máximas recentes. Isso porque em momentos de medo e incertezas os investidores tendem a fugir de ativos de risco e o Bitcoin, sim, ele é visto por muita gente assim. Só que aí veio uma pequena virada. No dia 9 de abril, o governo dos Estados Unidos decidiu dar uma aliviada nas tarifas e criou uma pausa de 90 dias para as negociações com vários países, exceto a China, que foi ainda mais penalizada. A tarifa para os produtos chineses subiu de 34% para 125%. Esse anúncio trouxe um alívio temporário para os mercados. O S&P 500 deu uma recuperada e subiu quase 10% no dia. O Bitcoin também respondeu bem, voltando para a faixa dos 83 mil dólares. Mas calma, esse otimismo é só de curto prazo. A tensão com a China continua sendo o maior ponto de atenção e qualquer desdobramento negativo ali pode derrubar tudo de novo. Agora me diz aí nos comentários, você acha que essa guerra comercial vai escalar ainda mais ou os Estados Unidos e a China vão acabar chegando num acordo? Mesmo com toda essa volatilidade, tem um ponto muito interessante para destacar. O Bitcoin teve uma performance relativa melhor do que as ações de tecnologia, aquelas das Magnificent Seven, as gigantes tipo a Apple, Google, Microsoft. Isso mostra que mesmo ao caos, o Bitcoin está conseguindo mostrar resiliência. E esse é um sinal importante, porque historicamente em momentos de crise, como a pandemia ou até mesmo guerras, o Bitcoin costuma cair no início, sim, mas depois muitas vezes ele lidera a recuperação. Isso pode representar uma baita oportunidade para quem pensa no médio e longo prazo e está buscando se posicionar a preços mais atrativos. E mais, olha que interessante, lembra do primeiro mandato do Trump? Durante aquela guerra comercial, houve uma expansão gigantesca da base monetária global, ou seja, injetaram uma grana absurda no sistema financeiro. Isso criou um ambiente perfeito para ativos com oferta limitada, tipo Bitcoin, se valorizarem. Mais dinheiro no mercado, mais gente buscando proteção e pronto, o preço sobe. Se a nova guerra comercial repetir esse padrão, a gente pode ver de novo um cenário de liquidez abundante, o que seria super favorável para cripto. Sem falar no enfraquecimento do dólar. Na época, o índice DXY caiu e quando isso acontece, os investidores correm para ativos que protegem o poder de compra. E adivinha quem entra nessa cena? Exato, o Bitcoin. Outro ponto que vale demais de ficar de olho é o crescimento de DeFi e das stablecoins. Com tanta incerteza, tantas barreiras comerciais e os bancos centrais mais duros, as pessoas e até as instituições estão buscando alternativas mais livres e globais. E aí que entra o DeFi, com protocolos que permitem movimentações rápidas sem depender de sistemas bancários tradicionais. E as stablecoins ajudam muito nisso, principalmente em países que enfrentam mais bloqueios ou instabilidades na moeda local.
mundial. Tem muita instituição grande de olho nisso e esse movimento tá só no começo. Se o cenário global continuar polarizado e cheio de restrições, esse ecossistema vai expandir ainda mais e isso, claro, impacta diretamente o mercado cripto. Aliás, comenta aí, você já usou alguma plataforma DeFi ou tem stablecoins na carteira? Quero saber como vocês estão se posicionando nesse momento. Então, para fechar, o cenário atual é tenso, não dá para negar. As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos estão mexendo com tudo, desde ações, passando por moedas e até mesmo o mercado de cripto. Mas nesse ambiente de incerteza, a gente também encontra oportunidades. O Bitcoin, apesar das quedas, está mostrando força relativa e a história mostra que em momentos assim costumam anteceder recuperações expressivas. Além disso, o crescimento de DeFi e das stablecoins reforça que o mercado cripto não é mais sobre especulação. Ele já oferece soluções reais para um mundo cada vez mais fragmentado economicamente. E claro, os riscos estão aí. Volatilidade, decisões políticas, cenário macro, tudo isso precisa ser acompanhado de perto. Mas ignorar o que está acontecendo também pode significar perder boas chances de se posicionar bem. Então, se você quer se aprofundar mais, entender os detalhes e ver os dados que embasaram tudo que eu discuti aqui, não esquece de baixar o relatório completo que tá aqui na descrição. E se curtiu o conteúdo, deixa o like, compartilha com aquele amigo ou amiga que investe em cripto e tá meio perdido nesse turbilhão todo. E comenta aqui embaixo, você acredita que o Bitcoin pode ser um porto seguro nesse novo cenário ou ainda prefere esperar mais antes de se posicionar? Valeu e até a próxima.